Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor em nome de Jesus. Pode sentar, igreja, pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, vamos preparar nosso coração então. Vamos preparar nossos ouvidos também, amém? Vamos ouvir a palavra do Senhor. O pastor vai sentar também para ouvir também, se alimentar da palavra do Senhor neste domingo, nesta manhã. Então eu convido a irmã Vera para que possa passar aqui ao púlpito e deixar que o Espírito Santo lhe use conforme a sua vontade em nome de Jesus. E a igreja tem uma salva de palmas bem forte para Jesus. Bom dia, irmãos. Bom dia, Paz. Que Deus opere milagres hoje aqui. Amém. Neste lugar, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Santo Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Irmãos, vamos pedir. Vamos fechar os olhos, vamos pedir para que o Senhor fale conosco. Amém? Maravilhoso e eterno Deus, Criador dos céus e da terra. Eis aqui, Senhor, o teu povo, Pai, que veio aqui, Senhor, para te adorar, para buscar, Senhor, a tua resposta, Senhor, e para ouvir, Senhor, a tua mensagem. Senhor, meu Deus, dai-nos bons ouvidos, Senhor, para ouvir essa mensagem, que essa mensagem de hoje, Senhor, ela seja de grande valia, Senhor, para nossas vidas, Senhor, para que a gente possa aprender como usar, Senhor. E eu creio, Senhor, que será de grande ajuda para todos nós essa palavra. Assim, meu Deus, no nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, essa palavra aqui se encontra lá em Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Irmãos, essa palavra aqui, ela faz bastante conexão com o que a irmã Genici acabou de falar. Amém. Amém? O que o pastor também acabou de falar. E maravilhosamente, cada vez que cada um dá uma palavra aqui, sempre tem conexão uma palavra com a outra. Amém? Glória a Deus por isso, irmãos. Obrigado. Capítulo 5 de Romanos, o versículo 17, diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, que é Cristo Jesus. Amém? Amém. Ou seja, aqui diz, em outras palavras, que por um homem só veio o pecado para o mundo, que foi Adão. Mas por um homem só também veio a graça do Senhor. Amém? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. Aleluia. Para a justificação da vida. Amém? Amém? Irmãos, isso significa que nós podemos reinar em vida. Amém. Em vida por Cristo Jesus. Amém?
Porque palavras de Jesus, eu vim para que tenham vida. Aleluia. E para que tenham com abundância. Amém. Amém. Aleluia. Mas muitos podem dizer assim: mas a minha vida está um fracasso. A minha vida está destruída. Nada tem dado certo na minha vida. Como que eu vou reinar numa vida assim com abundância? Aleluia. Neste versículo, irmãos, diz que nós reinaremos em vida. Isso significa que o pecado já não tem domínio sobre nós. Obrigado, Jesus. Porque agora nós temos o Espírito Santo, aquele que nos convence do erro e do pecado. E nada vai nos afastar de Deus. Amém. Através da justificação. Aleluia. Que veio pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Amém? Amém. Glória a Deus. E o que acontece, irmãos? Que vamos reinar também sobre as dificuldades, sobre os problemas que se levantam contra nós. Como podemos não nos abalar com as notícias que chegam até nós, que batem na nossa porta para nos desestruturar, nos enfraquecer? E eu acredito que todos nós já passamos por isso. Sim. Todos. Pelas notícias ruins. E essas notícias nos pegam muitas vezes de surpresa. E nós ficamos abalados, ansiosos, preocupados. Irmãos, um exemplo desse, quando a gente liga a TV, que a gente vê tanta notícia ruim, e isso aí acaba nos abalando. Aí vem uma notícia e diz: tá chegando um novo vírus, se cuidem, e isso e aquilo, tá matando muita gente. Ou senão uma notícia que diz: está vindo uma grande tempestade sobre o Rio Grande do Sul, vai atingir muita cidade, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E na nossa mente nós já ficamos preocupados. E aí nós passamos essa notícia adiante, ligamos para falamos com o vizinho. Antes disso tudo acontecer, irmãos, a nossa mente já está sendo abalada por aquilo que a gente nem sabe se vai acontecer. Irmãos, antes disso tudo acontecer, isso já causou estrago na nossa mente. E nós achamos que o nosso maior inimigo é aquela notícia ruim que chegou até nós. É o diagnóstico do médico, é uma notícia de morte, é uma mensagem de ameaça. E a gente foca nessas notícias. E esquecemos que verdadeira guerra começou na nossa mente. É uma guerra espiritual. E o inimigo usa primeiro a nossa mente para tentar nos enfraquecer e nos afastar de Deus. Irmãos, o fato de nós estarmos com Deus, de nós orarmos todos os dias, buscando a palavra de Deus e a sua direção, não quer dizer que estamos livres dos ataques espirituais. E é justamente por causa desta busca que o inimigo se levanta e começa pela nossa mente. Amém, Jesus. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, irmãos. E eu quero contar aqui uma história para vocês, irmãos. Mas é uma história que está aqui na Bíblia. Amém? Amém. Eu quero falar para vocês aqui de 2 Reis. Aleluia, Jesus. 2 Reis, capítulo 18.
Amém, irmãos? Amém. Aqui em 2 Reis, capítulo 18, eu estava lendo essa mensagem, irmãos. Aqui em 2 Reis, aqui no livro de Reis, aqui fala muito sobre reis. E nesta época, quem reinava lá em Jerusalém era o rei Ezequias, que era um rei que fazia o que era bom diante dos olhos do Senhor. A maioria aqui nesse livro de Reis fala sobre os reis e fala que a maioria dos reis que reinaram faziam o que era mal aos olhos de Deus. Mas esse rei Ezequias, ele fazia o que era bom. Aqui, nessa mensagem do capítulo 18, fala de um rei da Síria, Senaqueribe, se eu não me lembro. E esse rei, irmãos, ele era um rei muito mau e um rei muito poderoso, o rei da Síria. Que ele já havia derrotado muitas nações, muitas cidades. E esse rei até ele enchia a boca e dizia: eu derrotei muitas cidades e eu derrotei todos os deuses daquela cidade. Então ele queria atacar Jerusalém, que era governado pelo rei Ezequias. Então o que ele fez? Ele queria atacar aquele povo, mas primeiramente ele queria atacar a mente. Por isso que eu digo que essa mensagem é muito importante, irmão. Ele queria atacar a mente daquele povo. Então esse rei da Síria, ele armou uma estratégia, um plano maligno. E ele queria levar uma mensagem primeiro para o povo, uma mensagem de notícia ruim. Tipo assim, não adianta vocês orarem para esse Deus de vocês, não adianta pedir socorro para o rei Ezequias, porque eu vou entrar nessa cidade, eu vou destruir, eu vou matar todos vocês. Como que ele ia fazer isso, irmãos? Porque a Síria tinha um idioma, falava uma língua. Lá o povo de Jerusalém, Israel, falava outra língua. Como que ele ia dar essa mensagem para o povo se o povo não entendia? É um exemplo que eu dou para vocês, como se vem uma pessoa falando japonês e inglês para nós, e diz para mim assim: ah, mas você é uma pessoa boa, você é uma pessoa bonita, você vai nos dar bastante elogio. Nós vamos ficar olhando, porque nós não estamos entendendo o que aquela pessoa está falando, nós não entendemos a língua. Mas aí aquela pessoa vem também e diz para nós: você é uma pessoa desgraçada, eu vou destruir você, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Nós vamos ficar olhando, porque nós não entendemos se está fazendo elogio ou se está fazendo uma ameaça para nós. Nós não entendemos. Então, por isso que esse rei teve essa estratégia. Ele mandou alguém lá do povo dele, um homem chamado Rabsaque, que falava a língua de Israel. Então ele mandou aquele homem lá para frente dos muros lá. E aquele homem ia ali todos os dias. E aquele homem começava a falar: ei, o nosso rei aqui da Síria vai invadir aí. Não adianta vocês orar, não adianta vocês buscar esse Deus aí. E não adianta vocês dar ouvido para o rei Ezequias. Porque o rei Ezequias vai dizer: não, vamos orar o nosso Deus vai nos salvar. Não adianta. Então ele começou a usar primeiro a mente daquele povo.
porque ele sabia que aquele povo era um povo de fé, que buscava Deus. Então, entrando pela mente, ele ia desestruturar aquele povo. E é isso que o inimigo faz hoje também conosco, irmãos. Amém, Jesus, sim. A primeira porta por qual o inimigo entra na nossa vida é pela mente. É nessa porta aí que ele entra. Depois dele entrar nessa porta, muitas vezes ele pode entrar e habitar no nosso coração. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa mente, irmãos. Irmãos, eu vou ler aqui para vocês o capítulo 18, o versículo 28. Que eu estou falando para vocês, isso aqui está na palavra. Amém, Jesus. Glória a Deus. O versículo 28 diz: Rabsaque, pois, se pôs em pé e falou e disse: ouve a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei. Ele falava para o povo: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Então está aqui na palavra isso que eu falei para vocês. Esse homem ia ali e usava essas palavras para tentar enfraquecer o povo. Irmãos, Ezequias era um homem que buscava a Deus, mas foi pego de surpresa. Assim como Satanás percebeu que Israel não parava de avançar, de vencer, ele também percebe que nós não paramos de buscar a Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Mesmo com as adversidades, mesmo com as dificuldades, nós continuamos firmes. Aleluia. Amém, irmãos? Buscando ao Senhor, orando todos os dias, orando pela madrugada. Sim, meu Deus. Nós não paramos no primeiro obstáculo, nem no segundo, nem no terceiro. Aleluia. Amém? O rei da Síria não foi diretamente falar com Ezequias, nem mandou mensageiros para falar com Ezequias. Ele foi diretamente falar com o povo, porque ele queria quebrar a confiança, a fé e a esperança daquele povo. Essa é a estratégia que ele usa ainda hoje contra nós: invadir e enfraquecer a nossa mente. Oh, meu Deus. Essa palavra aqui, irmãos, essa mensagem é muito forte, porque isso já aconteceu com cada um de nós. Entrar na nossa mente coisas que aconteceu lá no passado, coisas ruins, momentos de desespero, de tristeza que nós já passamos lá atrás, e ele traz à tona na nossa mente hoje para nos desestruturar, para nos enfraquecer e para que a gente se afaste de Deus, para que a gente não dê ouvidos ao que o Senhor nos diz. Então ele sopra no nosso ouvido: não, mas não dá ouvido aí para os teus pais. Ele fala no ouvido, na mente dos jovens, porque os teus pais são caretas. Aquela época que os teus pais viveram lá, já foi, agora tudo está liberado. E ele vai colocando essas coisas aí na mente. Aquela pessoa que veio, que está buscando o Senhor, aí ele diz assim: não dá ouvido para o teu pastor. Teu pastor nem sabe o que está falando aí, não dá ouvido para ele,
porque ele é um homem como qualquer um de nós. E assim ele começa. Não dá ouvido, e às vezes o pastor nos exorta, ele vem aqui para nos dar uma mensagem, uma palavra, para nos ensinar. E o diabo fica colocando coisas na mente. Irmãos, quantas pessoas já vieram aqui nesse lugar e por causa de uma palavra do pastor, de uma exortação do pastor, eles se afastaram, não quiseram mais ouvir e deram ouvido à voz do Satanás, que entrou na mente e disse: não dá, sai dessa igreja. E assim ele vai usando a nossa mente. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. O alvo do inimigo naquela época não era os muros de Jerusalém. Era enfraquecer a fé que havia no coração do povo. Meu Deus. E é aí que vem aquela voz na nossa mente dizendo: para que orar? A tua vida já está desgraçada mesmo. Tu está no fundo do poço. Nem ora mais, não precisa. Deus não está te ouvindo. Deus não ouve mais a tua oração. Tu está cheio de pecado. E aí vem essa voz. E a pessoa vai ouvindo, porque a pessoa está fraca. Está fraca na fé. Não está alimentada pela palavra, irmãos. Então aquela pessoa vai murchando, vai murchando. Irmãos, porque que muitas pessoas, quando estão com ansiedade, com depressão, elas estão fracas. A maioria das pessoas que têm depressão, elas não têm vontade de buscar Deus, nem de orar, nem de se abrir com outra pessoa. E o diabo aproveita disso e sopra na mente daquela pessoa: mas tu é um desgraçado. Para que tu vai viver? A tua vida já está acabada, e isso e aquilo, irmãos. E a pessoa acaba fazendo suicídio, se tirando a vida, porque a mente estava fraca e acabou dando ouvido para essa voz maligna. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Que a nossa mente tem que estar muito protegida. Irmãos, eu já falei aqui uma vez o que aconteceu aqui comigo quando meu marido esteve doente, quando ele baixou mal, muito mal, foi para a UTI, sem poder respirar. E à noite que a minha filha ficou lá no hospital, a chefa da enfermeira chamou a minha filha e disse: olha, o caso dele aí é só para o oxigênio. Ele vai ter que ficar dependente, ele vai ficar dependente do oxigênio. Agora, quando ele for para casa, vocês vão ter que comprar um oxigênio, vocês vão ter que alugar, coisa assim. Aquelas palavras encheram a mente da minha filha. E a minha filha voltou para o quarto e ela tinha que se segurar para não chorar perto do pai. Aí ela mandou uma mensagem para mim escrita no WhatsApp, porque ela disse: mãe, eu não consigo falar, porque eu estou engasgada no choro. E me explicou tudo isso aí. Irmãos, antes disso acontecer, antes do meu marido vir para casa, essa notícia nos pegou de surpresa, como eu já falei aqui. Nos desestruturou. E a nossa fé estava fraca. E nós ficamos sem esperança. Nós ficamos machucados com aquela notícia. Eu fiquei desesperada, eu chorei, eu não tinha vontade nem de comer, porque a comida não passava. Por causa dessa notícia que nos pegou de surpresa. E nós não tivemos a capacidade de dizer: mas o Senhor, a última palavra é do Senhor. Mas Ele não vai passar por isso. Nós ficamos angustiados. E é isso que o inimigo quer. Nos desestruturar.
Irmãos, a minha filha saiu do hospital e eu fui para lá ficar com ele, e ela já foi lá para procurar o preço do oxigênio, aquelas coisas tudo, né? Meu marido veio para casa, nunca foi preciso usar o oxigênio, irmãos. Deus não permitiu. Até o dia da partida dele, nunca ele usou. Então, nós sofremos com antecedência. Nossa mente ficou abalada. E a nossa fé estava fraca. Era isso que aquele rei da Síria queria fazer com o povo, antes de atacar. Desestruturar a mente de todo aquele povo, de crianças, de jovens, de adultos. Irmãos, como eu falei aqui, o rei da Síria não foi diretamente falar com Ezequias, mas ele foi diretamente falar com o povo, porque ele queria quebrar a confiança, a fé e a esperança daquele povo. Irmãos, o alvo, como eu já falei aqui, do inimigo não era os muros de Jerusalém, mas era enfraquecer a fé que havia no coração daquele povo. O rei Ezequias ficou sabendo disso e ele não mandou o mensageiro responder à altura lá para aquele rei da Síria. Ele não falou para o povo que aquilo tudo era mentira do inimigo. Tipo, não, mas vocês não deem ouvido para o rei da Síria. Não deem ouvido porque o que ele está falando, aquilo ali é mentira. Ezequias não fez nada disso. O que Ezequias fez? E é o que nós temos que fazer, irmãos. Ezequias foi até a presença do Senhor orar. Aleluia. Glória a Deus. E apresentou aquela carta de ameaça do rei da Síria e falou com o Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar para vocês aqui o capítulo 19 agora. E o versículo é o 14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias a estendeu perante o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Glória a Deus. Tu fizeste os céus e a terra. Aleluia. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senequeribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Aleluia. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo. Glória a Deus. Porquanto deuses não eram. Eram deuses de madeira e de pedra. Por isso que os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, se servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor. Amém? Glória a Deus, irmãos. Essa aqui foi a estratégia de Ezequias. É a estratégia que cada um de nós temos que fazer quando se levantar todas as dificuldades, problemas, enfermidade, tudo sobre nós. É não dar ouvido para o inimigo. Fechar a nossa mente.
e não permitir que ele entre nessa porta. E ele vai querer entrar, irmãos. Ele vai querer arrombar essa porta para ele entrar de qualquer maneira. Mas se nós estivermos fortes, protegidos, nós estaremos através do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Foi isso que o rei Ezequias fez. Ele não mandou mensageiro lá, não, mas isso e aquilo. E ele nem falou nada para o povo. Calma, meu povo, isso aí é mentira do rei. É mentira do rei da Síria, não. Ele foi quietinho lá no templo. Ele foi lá, rasgou suas vestes, e lá ele se inclinou, e ele apresentou aquela carta de ofensa para o Senhor. Aleluia. É isso que nós temos que fazer quando tem um diagnóstico do médico, um exame. Cada vez que a gente for orar, apresenta aquele exame ali para o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E é assim que nós vamos vencer essa batalha. No mesmo capítulo 19, irmãos, no versículo 32, o Senhor ouviu a oração de Ezequias e mandou o profeta Isaías falar para o rei Ezequias o seguinte: Aleluia. portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Glória a Deus! Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Obrigado, Senhor. Porque eu ampararei a esta cidade, para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E sucedeu, o versículo 35, pois que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios, olha a quantidade de gente, a 185.000 deles, o anjo do Senhor ali feriu e matou. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Irmãos, não precisou aquele povo ali levantar uma lança, através da fé, da oração de Ezequias. Aleluia. Porque Ezequias era um rei que fazia o que era bom aos olhos do Senhor. Glória a Deus. Tanto é que depois, mais adiante aqui, quando Ezequias adoeceu de uma doença de morte, o Senhor mandou Isaías falar para ele: arruma a tua casa, porque tu morrerá e não viverá. Ele já estava doente na cama. Diz que Ezequias virou o rosto para o lado da parede e ali ele chorou e orou ao Senhor. Isaías já ia indo a caminho e Deus fala com o profeta Isaías e diz para Isaías: volta e fala lá para Ezequias que eu ouvi a sua oração e que eu vi as suas lágrimas e acrescentarei a ele mais 15 anos de vida. Porque ele era um rei que ele fazia o que era bom diante dos olhos do Senhor. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Quando aquele povo de Jerusalém, eles acordaram de manhã e olharam pelos muros, e aquela multidão de soldados da Síria estavam todos mortos, o Senhor fez vingança por aquele povo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então o rei da Síria, Senaqueribe, no versículo 36, o rei da Síria partiu e foi e voltou e ficou em Nínive.
E sucedeu que, entrando ele e prostrando-se na casa de Nirosque, o seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e mataram ele. Isso foi a causa, porque ele afrontou aquele Deus vivo. Porque ele falava para o povo: não engane vocês, Ezequias, dizendo que o Deus de vocês vai me livrar. Olha só o que o Senhor fez. Não foi preciso aquele povo lutar, irmãos. O Senhor vingou o povo dele. Aleluia, Jesus. Glória. E matou toda aquela gente. Olha, é muita gente. E assim é na nossa vida. Se nós entregarmos a nossa vida para o Senhor, Ele que vai pelejar por nós. É Ele que vai nos dar vitória. Amém, irmãos? Irmãos, nós também temos um exemplo que está lá em 1 Samuel, mas não precisa vocês procurarem. Também aconteceu com o Golias, o gigante Golias. A palavra diz que aquele gigante, 2 vezes no dia, pela manhã e pela tarde, durante 40 dias, ele ia lá e afrontava aquele povo. E dizia: não tem homem, não tem nenhum guerreiro de você suficiente para me enfrentar. Porque ele era muito grande, muito poderoso, mau. E o povo de Israel tinha medo dele. Qual de vocês que vai vir aqui me enfrentar? Todos os dias ele fazia isso, de manhã e de tarde, colocando medo naquele povo de Israel. Eu quero ler para vocês aqui, irmãos. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Ele falava essas coisas. Irmãos, deixa eu ver se eu acho para vocês aqui. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, no versículo 24, e temiam grandemente. Porque aquele gigante, ele estava usando as palavras para atingir a mente daquele povo de Israel. Por isso, irmãos, que essa mensagem aqui é tão importante para nós. Para nós vigiar a nossa mente. Sim, meu Deus. Que aqui está o exemplo. Mas tinha lá naquele lugar ali um jovem chamado Davi. Aleluia. E aquele jovem, ele não deixou aquelas palavras ali de confronto, não deixou aquelas palavras entrar na sua mente. Davi não temeu. Por quê? Porque a mente, a porta da mente de Davi estava fechada para esse tipo de ameaça. Porque Davi confiava no Senhor. Aleluia. Davi tinha aquela fé renovada. E ele não deixou que aquelas palavras ali entrassem na mente dele. Davi confiou, Davi foi lá e Davi venceu o Golias. Porque ele não se amedrontou. Amém. Amém, irmãos? Amém. E isso aí é normal. A gente fica com ansiedade. Nós sofremos por antecedência. Por uma coisa que a gente nem sabe se vai acontecer. Sim, meu Deus. Por isso que a palavra diz que o amanhã só pertence a Deus. Amém, irmãos? Amém. Lembre-se que nós temos um Deus que é o Deus do sobrenatural. O Deus que faz o impossível acontecer, irmãos. E nós sabemos disso. E temos exemplo na Bíblia de todos os grandiosos milagres
que o Senhor operou. E se nós crermos nesse Deus do impossível, Ele também vai agir e vai nos dar a vitória. Glória, glória. Amém, irmãos? Essa aqui é a mensagem que eu trago para o coração de cada um de vocês, para que vocês aprendam isso. Glória. Amém, irmãos? E é também para o meu coração isso, Amém. irmãos.